Andaram dizendo por aí que a vida não pode parar, não é mesmo? Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço, sejam todos muito bem-vindos. Você pode me acompanhar no Twitter, no YouTube, no Instagram e de vez em quando lá no TikTok. Você pode patrocinar a produção de conteúdo desse canal através do padrim.com.br/Jana Viscardi. Pode, como sempre, deixar também seu comentário aqui embaixo, trazer sua sugestão de tema, sua crítica. Pode deixar o seu like ou dislike também no vídeo e, como sempre, compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que porventura ainda não conheçam o que eu faço aqui e que podem com isso, então, passar a conhecer e compartilhar o meu trabalho. Hoje a gente começa, talvez em algum lugar aí da tela, talvez não, em algum lugar aí da tela você deve estar vendo um QR Code. Esse QR Code é para você contribuir para o trabalho de uma equipe que se chama Sobrevivendo ao Coronavírus. Você pode acessar também as redes sociais deles. São um grupo de pessoas que decidiu se reunir para ajudar pessoas da Grande São Paulo e de periferias de São Paulo, distribuindo cestas básicas e kits de higienização. Eles disponibilizaram para as famílias um formulário, essas pessoas se inscreveram ali e hoje eles têm um total de mais de 600 famílias cadastradas que precisam de ajuda. Então essas pessoas se reúnem e elas promovem caronas solidárias para distribuir essas cestas básicas em diferentes lugares de São Paulo. E esse trabalho é um trabalho que eu considero muito importante, por isso eu decidi deixar aqui o QR Code para você contribuir com qualquer valor para apoiar essas famílias que precisam tanto de ajuda nesse momento em que a gente está vivendo. Até o momento, eles já foram capazes de distribuir mais de 150 cestas básicas e 150 kits de higienização para as pessoas. Eles vão abrir em breve, inclusive, num novo formulário, nova possibilidade de cadastro para as pessoas, e você pode contribuir, evidente, através desse QR Code aqui, ou entrando no perfil deles no Instagram, para ver a possibilidade, de repente, de você oferecer justamente uma carona solidária para fazer a distribuição das cestas, ou até mesmo para ajudar a montagem das cestas. Então é por isso que eu deixo todas essas informações aqui para você se engajar e contribuir da forma como você pode. E já aproveito, inclusive, para agradecer. E se a gente está falando de pandemia, né, e das ações que as pessoas têm promovido para ajudar umas às outras, a gente tem pode falar daquilo que não dá certo num momento como esse, e eu vim nesse sentido comentar a propaganda que foi feita pelo MEC para divulgar o Enem e como é que essa propaganda foi construída. Eu vou ler aqui o que foi o texto dessa propaganda e, na sequência, fazer uma série de observações sobre isso. Caso você tenha outros elementos que vieram aí à sua mente, você deixa aqui embaixo, porque, inclusive, essas interações que vocês trazem aqui me fazem pensar e ampliar ainda mais o meu pensamento sobre aquilo que eu estou vendo e aquilo que eu estou estudando, e me ajuda, inclusive, a construir outros vídeos para trazer mais conhecimento, mais informações e mais possibilidades de reflexão sobre as coisas que eu trago aqui, tá? Então vamos lá para esse texto que dizia assim: e se uma geração de novos profissionais fosse perdida? Médicos, enfermeiros, engenheiros, professores. Seria o melhor para o nosso país? A vida não pode parar. É preciso ir à luta, se reinventar, superar. Dias melhores virão. E por isso eu quero fazer o Enem este ano, para entrar em uma universidade. Estude de qualquer lugar, de diferentes formas, pelos livros, internet, com a ajuda à distância dos professores. Faça já a sua inscrição no Enem, de 11 a 22 de maio, pelo site enem.inep.gov.br. Além da prova em papel, este ano também terá o Enem digital, feito por computador em locais indicados pelo MEC. As provas serão no final do ano. Até lá, estude. Seu futuro já está aí. Essa propaganda tem uma série de elementos que eu acho importante de serem destacados aqui. Eu acho que o primeiro deles tem a ver com o casting, quem são as pessoas que estão fazendo essa propaganda. Então, são jovens, 3 deles são brancos, 2 meninas e 2 rapazes, um rapaz negro, um rapaz branco e 2 meninas brancas, que estão aí falando sobre o Enem. Cada parte foi falada por uma dessas pessoas. Um outro elemento tem a ver com o cenário que foi empregado para fazer essa propaganda. Você tem, então, em primeiro lugar, o que nos chama atenção são quartos ou salas de estudo que estão organizadas e dispõem ali, às vezes, até uma tabela periódica, elementos que têm a ver com estudo, livros, e aí você tem uma mesa, canetas, computadores.
esse espaço, então, que parece ser um espaço específico para o estudo. Para além disso, e também muito interessante, o que você tem em cada uma dessas salas que são disponibilizadas, que são mostradas para a gente, você tem sempre uma bandeirinha do Brasil localizada em algum lugar. Tá lá, então, a bandeirinha do Brasil destacada em cada um desses espaços. Mais um elemento tem a ver com a edição, então a maneira como esses trechos são apresentados. Você tem cada uma das pessoas falando um pedacinho desse texto e partes desse texto são destacadas. E quais são as partes desses textos que são destacadas na edição? A primeira parte é o seria o melhor para o nosso país? Depois de falar que e se essa geração aí de novos profissionais fosse perdida, e se usa aqui a palavra perdida. O outro destaque é dias melhores virão. Depois disso, o destaque é dado para estude, esse imperativo aí que é usado para estimular as pessoas a continuarem estudando. E depois a parte de inscrição no Enem, a data de 11 a 22 de maio. O site enem.inep.gov.br. Depois Enem Digital, que é o que eles estão chamando aí, essa novidade, também está destacado. E no final, dá-se também o destaque para seu futuro já está aí. Esses trechos, eles são importantes, porque são o foco que está sendo dado desses elementos. O primeiro deles, justamente, essa pergunta retórica sobre seria o melhor para o nosso país, que está remetendo justamente, como eu disse, a essa pergunta que é feita anteriormente. Então, a gente tem duas perguntas que deixam, então, no ar aí, logo no começo, essa reflexão sobre o Enem. E aí a gente entra, então, nesses outros elementos textuais que eu gostaria de destacar aqui para vocês. O texto, ele vai começar com essa pergunta, essa hipótese. E se uma geração de novos profissionais fosse perdida? Você está numa propaganda do Enem. Então, a inferência que se faz é que uma possível adiação do Enem em função da pandemia levaria à perda, eu tô colocando entre aspas porque não é meu o termo, é deles, de uma geração de novos profissionais. Aqui você já tem uma ideia central que é de quase uma chantagem, né? Dizer, se a gente não fizer o Enem esse ano, essa geração de novos profissionais vai se perder. E aí vai ser identificado a que geração é essa e vão colocar em primeiro lugar, e isso também nos interessa, médicos e enfermeiros, o que a gente tem, claro, dentre outras tantas profissões, precisado tanto e questionado e se perguntado tanto sobre a função dessas pessoas nesse momento da pandemia. E são os primeiros a ser destacados como essa geração perdida. Médicos, enfermeiros, engenheiros e professores. E aqui é importante destacar justamente como é que se enquadra essa situação, destacando que se perderia essa geração se o Enem, aqui, né, fica a inferência, não fosse realizado nesse momento. Quando, na verdade, gente, você não perde uma geração porque se posterga, por exemplo, a realização de um Enem. Então você tem, de novo, esse lugar bem alienante, né? E bem também emocional, do tipo, porque você vai perder essa geração. Então, é uma dinâmica que joga com essa emoção, digamos assim, da perda que seria se o Enem fosse postergado ou não realizado. E aqui é claro que isso não está explícito, se essa reflexão vem diante da postergação do Enem ou do cancelamento do Enem. E, de novo, é algo que é raso e é só mesmo esse jogar com as emoções, né? E aí, na sequência, vem essa pergunta, seria o melhor para o nosso país? Que vai vir em destaque, inclusive, na edição do vídeo, né? E aí, o melhor para o nosso país, eu não sei, mas o que é possível para o país? E aí você tem de novo essa pergunta, que é uma pergunta que tem esse caráter emocional, de você se colocar, nossa, mas o que eu quero é o melhor para o meu país, então a gente não pode fazer esse país parar, que é justamente o que vem na sequência, que é a vida não pode parar. E de novo, gente, na entrelinha aqui, o que está subentendido é que a gente está dialogando com a questão da pandemia e com as possibilidades que se coloca diante de uma pandemia. E essa frase, a vida não pode parar, é uma frase de Jair Bolsonaro nos pronunciamentos dele. Ele está o tempo todo brigando, digamos assim, com essa reflexão sobre o parar o Brasil em função de uma pandemia, que ignora, evidentemente, todos os países que pararam justamente em função da pandemia. E é curiosa essa frase, porque é como se você estivesse brigando com o próprio coronavírus. A vida não pode parar, a vida não pode parar. Quando, na verdade, isso não é uma coisa que se escolhe.
Porque aconteceu, a pandemia está acontecendo. E aí tem essa pergunta, né, já que a gente tá... o diálogo da propaganda é com a pandemia, inevitavelmente, e com as pessoas dizendo, veja, a gente precisa repensar prazos e tudo que está sendo feito, seja no Enem, nas universidades, em todo lugar, na verdade. Essa conversa, esse diálogo, é isso, é uma briga com algo que você não briga, já está acontecendo. E, inclusive, essa frase inicial... se uma geração de nossos profissionais fosse perdida, você pode usar essa frase, inclusive, para discutir a pandemia. Se você continua colocando essas pessoas na rua, se você opta por aglomerar essas pessoas num momento em que a gente ainda nem sabe se vai ser possível aglomerar as pessoas, você está colocando essas pessoas em risco e você pode, aí sim, efetivamente perder essas pessoas se elas morrerem contaminadas em função das pessoas estarem prestando o Enem. Então, veja só como é interessante essa frase, que é uma frase genérica, que serve para você justamente discutir a questão do Enem de maneira rasa, evidente, mas que também serviria para você falar, bom, você vai colocar todas essas pessoas numa sala de aula para fazerem juntas o Enem e de que maneira você vai conduzir isso para evitar que essas pessoas se contaminem, caso ainda estejamos vivendo a questão da pandemia, e só para falar do que pode ser o final do ano, né? Sem considerar outros tantos elementos que a gente vai trazer a seguir. A frase seguinte é preciso ir à luta, se reinventar, superar. E aqui, esse é preciso ir à luta, certamente está direcionado aos estudantes, a essas pessoas que vão prestar o Enem, né? Estudantes, pessoas que mesmo tendo parado de estudar, prestam o Enem todos os anos. Então é para quem presta o Enem que está se falando. E aí esse ir à luta é esse lugar, de novo, do individual, de não pensar o coletivo. Então, eu preciso me virar. Se vira, minha filha. Você vai ter que ir lá arranjar um jeito de estudar, de dar conta disso. E aí esse ir à luta, se reinventar e superar. Esse lugar da superação, do lugar, de novo, do individual, inclusive que pode remeter numa certa medida a essa meritocracia, quem se esforça, conquista e consegue, que tem um lugar muito particular dentro de uma filosofia mesmo do individual, em que o individual é o que prevalece e não o coletivo, né? E aí esse se reinventar, evidentemente, está falando de novo com esse momento da pandemia, em que tem uma maneira muito específica, as pessoas têm batalhado muito para pensar o que é que pode ser feito no momento da pandemia. Escolas, professores, alunos, e considerando um cenário que é particular e diferente de tudo que você já viveu. E aí vem essa frase, que é uma frase de efeito, bem autoajuda, de dias melhores virão, que você se pergunta, então, que dias melhores são esses? E, na verdade, quando virão esses dias melhores? E quando você qualifica dias como dias melhores, você justamente se pergunta o que é que são esses dias melhores? E a pergunta do que virão, a gente não sabe quando virão esses dias melhores, justamente porque não estamos fazendo, enquanto nação, o que deveríamos estar fazendo, que é um confinamento mesmo em massa, as pessoas praticando efetivamente o isolamento social, que tem diminuído a cada dia, porque o governo federal, inclusive, não incentiva isso, não fomenta essa realidade, vai contra ela. Então, é uma frase de efeito e que, na verdade, não vai para lugar nenhum, né? Porque a gente não sabe quando é que o mundo já mudou, isso é negado constantemente pelo Jair Bolsonaro. Essa rotina já é diferente de outras rotinas e já vai mudar mesmo, já mudou e continuará assim. E aí vem essa coisa... gente, que belezinha, não é mesmo? Aí na sequência, e por isso vem uma outra pessoa, entra uma outra jovem que diz, e por isso eu quero fazer o Enem este ano. E por isso o quê? Porque dias melhores virão, porque eu preciso ir à luta, porque a vida não pode parar. Esse por isso, esse isso pode resgatar muitos elementos de lá de trás, né? E aí tem o destaque de novo, eu quero fazer o Enem esse ano. E é engraçado porque é como se fosse então um manifesto desses 4 jovens de que eles querem fazer o Enem esse ano, quando na verdade é o MEC quem decide isso. Então o MEC ele tá fazendo essa propaganda para estabelecer esse diálogo com os discursos que falam sobre a pandemia e que criticam a postura de não parar simplesmente ou não questionar prazos, né, simplesmente. E aí então você tem a voz dessa menina dizendo que ela quer fazer o Enem este ano. E então o que você tem aí é um argumento, na verdade, do governo fazendo uma propaganda para se defender mesmo, né? É um manifesto do governo para dizer eu vou sim fazer o Enem este ano.
e aí para entrar em uma universidade. E aí na sequência vai dizer estude. E aí, gente, esse estude, ele vem de um jeito qualificado de uma forma muito curiosa, porque vai se dizer assim na sequência. O estude, ele aparece na tela como um foco, né? Um destaque. E aí vem de qualquer lugar. Sim, de qualquer lugar. O que os professores e as escolas estão fazendo, gente, é um paliativo, é uma tentativa aí de lidar com a situação da pandemia que é nova para todos. Mas a gente tem um Brasil muito grande e escolas que têm características muito diferentes. Então você tem escolas de elite que estão mantendo tudo ali sendo ensinado e ainda assim essas pessoas, esses professores, esses alunos vêm enfrentando dificuldades justamente porque estão em casa, porque não é uma situação normal, não é o regular. E se essas pessoas já enfrentam dificuldade, você já imagine escolas que não têm essa estrutura, professores que nunca foram expostos a esses diferentes formatos de sala de aula, nas escolas de alto padrão e nas escolas que não são de alto padrão. Então, olha só como é complexa essa realidade e como é complexo você dizer estude de qualquer lugar e de diferentes formas. Que formas são essas e como elas vêm sendo empregadas nas diferentes escolas e de que maneira, e considerando aí um semestre perdido, né? Na medida em que a gente tem perdido nesse sentido de que não é possível manter as coisas da forma como eram antes, vou dizer assim. Não é possível, não está sendo possível fazer isso. E aqui o que a gente tem é um esforço de tentar manter essa dinâmica, né? Pelos livros, internet, com a ajuda à distância dos professores. Essa ajuda à distância dos professores, ela de novo é um lugar que está sendo, é uma coisa que está sendo praticada de maneira muito, muito, muito diferente em diferentes ambientes. As pessoas não têm o mesmo acesso aos livros em todos os lugares, não têm o mesmo acesso à internet em todos os lugares. E aqui, na verdade, isso nos permite fazer uma reflexão que é anterior, viu, gente, à questão da pandemia. O Enem, ele nunca foi para todos. Não são todas as pessoas que têm as mesmas oportunidades para fazer o Enem. Então, a gente já pode fazer, inclusive, uma discussão que é anterior a isso aqui, tá? A gente pode ver isso muito explícito, digamos assim, numa propaganda como essa, mas é desde sempre essa reflexão, não é de agora, tá? E aí vem, então, esse momento de faça a sua inscrição e tal, essa dizer, então, que vai ter de novo esse ano. Eles trazem, então, a questão da prova de papel, a prova em papel e no Enem digital. Na sequência, eles vão dizer, então, as provas serão no final do ano e observe que aqui não há data, embora eles tenham colocado a data ali de 11 a 22 de maio, que são as datas de inscrição do Enem, aqui eles não dizem as datas das provas. E aí, na sequência, eles dizem até lá, e esse lá é esse final de ano, que pode ser outubro, novembro, dezembro, estude. E eles então, e aí, com isso, eles retomam o que já foi dito antes, né? Do estudar. Estude. E aqui, é claro, é bem emblemático esse estude sendo colocado no imperativo, que é esse lugar de uma sugestão, de uma recomendação. E aí, aqui, quando a gente fala desse estude, a gente pode fazer justamente essa reflexão do quanto essa propaganda ela é alienante, porque ela nega uma realidade atual, nega em que medida? De que ela quer manter tudo como era antes, porque diz que a vida não pode parar. Então, ela não nega a pandemia porque dialoga com ela. Há aqui uma conversa com essa pandemia, com os discursos de é preciso prorrogar inscrições, é preciso repensar datas, é preciso repensar essas dinâmicas dos calendários que as pessoas insistem em manter, mas em contrapartida nega a realidade da pandemia ao dizer que, bom, enfim, a vida não pode parar e dias melhores virão, quando na verdade a gente não sabe quando é que são, o que são esses dias e quando eles virão. E aí aqui tem um outro elemento que é muito importante, porque lança sobre esses indivíduos a responsabilidade completa de depende só de você, a sua participação do Enem, porque eu tô te oferecendo aí os prazos, vai ter o Enem online, vai ter isso ou aquilo. E é alienante na medida que ignora o papel do Estado em conduzir políticas que contribuam para que essas pessoas sejam capazes de prestar o Enem. E o papel do Estado, na verdade, em, inclusive, prorrogar esses prazos, dada a situação de pandemia que não está controlada no Brasil. Então, além de ser papel do Estado oferecer cada vez mais melhores condições de estudo para todo mundo, o que a gente já não tem, e como eu disse, é anterior à pandemia, o papel do Estado em repensar prazos, em repensar quando fazer. E o que o Estado está fazendo aqui, na verdade, é te pressionar a fazer da maneira como ele quer fazer, sem repensar as coisas como deveria estar repensando. Então, mais uma vez, esse discurso que é o discurso do próprio Jair Bolsonaro, reverberando nesses outros espaços, claro, o Ministério da Educação,
tá ali sob a guarda dele. Então, é de novo isso sendo reafirmado aqui e lançando sobre os indivíduos a responsabilidade. Tipo, se esforce aí, ó. Tem um monte de coisa que você pode fazer, se reinvente. Então, é um lugar de muita pressão e que deve estar colocando indivíduos que vão prestar o Enem numa tensão ainda maior do que já vivem, porque vão ter que se submeter a essa situação. Eu sequer vou colocar aqui justamente essas outras questões que têm a ver com educação, essa estrutura paliativa que vem sendo organizada por escolas, algumas mais, outras menos. Se tem uma realidade que está muito aquém daquilo que deveria ser para se pensar o Enem neste ano, é o ano da pandemia. Então, por isso que eu decidi gravar, para mostrar justamente esses elementos, né, que já dialogam com o próprio discurso do Jair Bolsonaro, que dialogam justamente com os discursos que são para frear o Enem nesse ano, para repensar o Enem desse ano, o que, bom, enfim, não parece estar sendo feito. Então, é isso, minha gente. Um beijinho para vocês e tchau, tchau.